E aí, prontos para mais uma? Vamos fazer aqui uma da AFA, Academia da Força Aérea. O que que diz aqui a questão da Academia da Força Aérea? Ele fala o seguinte, um gerador fornece ao motor uma DDP de 440 volts. E o motor tem uma resistência interna de 25 ohms e é percorrido por uma corrente elétrica de 400 miliampere. Calma, muita calma nessa hora, né? Você percebe que é muita informação. Então, o que que o problema aqui diz? Bom, então o que que o problema aqui fala para a gente, né? Então, o gerador, ele fornece uma DDP de 440 volts, isso quer dizer o quê? Que é U, né? Então, é a tensão fornecida para o receptor. Então, a tensão fornecida aqui, no caso, é U, e vale quanto? Vale 440 volts. O que mais que ele diz para a gente? Ele fala que um motor tem uma resistência interna, então aqui no caso a resistência interna do motor, chamar aqui de Rzinho, vale 25 ohms, né? Então vamos colocar aqui, 25 ohms é a resistência interna do motor, e é percorrido por uma corrente elétrica de 400 miliampere. Então, o I, que é o I, né, a corrente elétrica, vale 400 miliampere. E a pergunta aqui é muito clara para a gente, né? Ele quer saber qual que é a força contra-eletromotriz. Então, o que que é força mesmo contra-eletromotriz? É aquele Ezinho, né? Só que não é o Ezinho do gerador. Para não confundir, a gente coloca um tracinho aqui em cima para falar que é a força contra-eletromotriz. Quanto que ela vale? E aí a gente vai usar que equação para a gente tentar achar essa força contra a eletromotriz? Tem que ser a força, tem que ser a equação de quem? U é igual a quem? A força contra a eletromotriz, que é esse Ezinho, Elinho aqui no caso, mais, no caso, né, a resistência interna vezes o Izinho. Ela é parecida com a equação do gerador, né? Você confunde muito essa brincadeira justamente com essa questão de mais e menos. A equação do gerador, a equação do gerador é essa aqui, né? É força eletromotriz e não contra eletromotriz vezes R, resistência interna também do gerador, também ele tem, vezes o I. Então, não confundam, né, a equação do gerador com a equação do receptor. A diferença está em quê? A diferença está que aqui a gente vai somar e a gente tem uma força contra-eletromotriz e não uma força eletromotriz, como temos lá no gerador, tá? Então, toma cuidado aí com a diferença das equações matemáticas, um para o gerador, né, então que esse caso aqui é para o gerador, e esse cara aqui, no caso, é para os receptores. E o problema, ele fala de receptor, então eu vou usar a equação do receptor para esse caso aqui. Bom, esse U vale quanto, né? 440, né? Então vamos colocar aqui igual a força contra a eletromotriz, a gente quer descobrir, que é o Elinha, né? Mais a resistência interna vale quanto? Vale 25 vezes a corrente elétrica, que vale 400 miliampere. Aqui toma cuidado que a gente não trabalha em miliampere, trabalhamos em ampere, né? Então temos que transformar esse mili para ampere. E aí você tem que lembrar que 1 miliampere é o quê, né? Esse eminho aqui, na verdade, significa 10 elevado a menos 3. Então, se eu fizer aqui essa continha aqui rapidinho aqui do lado, então vai ficar 400 vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicar alguma coisa por 10 a menos 3 é a mesma coisa que o quê? Que você andar 3 casas para cá, né? Então, se eu contar uma, duas, 3 casas, posso pôr a vírgula aqui na frente. Então, multiplicar por 10 a menos 3 é você andar com 3 casas para lá. Então, a corrente elétrica aqui, no caso, vale quanto? Vale 0,4. Então, colocando em número normal, sem ser na base 10, eu acho que vai ajudar a gente a fazer essa continha mais fácil, né? Então, como é que fica aqui então? Fica 440 igual, né, a força contra a eletromotriz mais 25 vezes 0,4 dá quanto? Isso dá exatamente 10, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 10. Portanto, se eu quero esse E, eu vou pegar esse 10 que está somando, vou passar para lá como ele vai subtraindo. Então, vai ficar 440 menos quem? Menos 10, porque ele está positivo, ele passa negativo. Portanto, então, a força contra a eletromotriz vai dar 400 e quanto? 430 volts, né? Então, essa vai ser, no caso, a força contra a eletromotriz, tá? Então, qual equação, quer dizer, qual alternativa aqui dessa brincadeira? A alternativa D de dado. Bacana? Relembrar um pouquinho aqui sobre geradores e receptores? É isso.